Na escuridão das antigas estradas gregas, algo mais terrível que seus pesadelos mais sombrios aguarda os viajantes solitários. Uma presença que faz o ar congelar e as sombras dançarem. Dizem que ela aparece primeiro como uma mulher de beleza sobrenatural, irresistível. Seus olhos hipnotizam, sua voz seduz. Mas aqueles que caem em seu encanto descobrem tarde demais a verdade grotesca. Seu cabelo é uma coroa de chamas vivas e sob o vestido escondem-se duas pernas monstruosas. Uma forjada em bronze frio, outra uma pata de burro deformada. A Empusa, serva da sinistra Hécate, não é apenas mais um monstro mitológico. Ela é a ancestral de todos os pesadelos noturnos, a mãe de todas as histórias de terror. Suas vítimas encontram-se apenas ossos branqueados pelo tempo, limpos até a última gota de sangue, até o último pedaço de carne. Prepare-se para conhecer a verdadeira face do horror antigo. E lembre-se, quando a noite cai e você ouve passos desiguais na escuridão, já pode ser tarde demais. Quer entender tudo sobre essa terrível criatura? Então veja o vídeo até o final que eu te conto. Mas antes, já deixa o seu like e se inscreva no canal. Dessa forma você fica por dentro do universo mitológico. Na mitologia grega, a Empusa, no plural, Empusai, era uma criatura sobrenatural que fazia parte do séquito de Hécate, a poderosa deusa da magia, feitiçaria e encruzilhadas. A etimologia do nome Empusa vem do grego antigo empousa, que significa aquela que tem um pé só ou a que tem um pé. Este nome faz referência direta à sua característica física mais distintiva, suas pernas diferentes. Vamos começar falando sobre a aparência verdadeira desta criatura. As Empusas eram conhecidas por terem uma forma monstruosa única. Seus cabelos eram feitos de chamas vivas que dançavam ao redor de sua cabeça como uma coroa de fogo sobrenatural. Mas o que realmente as tornava inconfundíveis eram suas pernas. Uma era feita de bronze brilhante, enquanto a outra era uma pata de burro. O grego Aristófanes, em sua obra As Rãs, apresenta uma versão ainda mais bizarra, descrevendo uma das pernas como sendo feita de esterco de vaca. As Empusas eram mestras da transformação, verdadeiras metamorfas que podiam assumir diferentes formas à vontade. Sua forma preferida era a de uma bela jovem mulher, que usavam para seduzir suas vítimas. No entanto, também podiam se transformar em diversos animais, como cães, vacas e até mesmo em névoa. Esta capacidade de transformação fazia delas predadoras especialmente perigosas. Mas qual era a origem dessas criaturas terríveis? Existem várias versões diferentes. Algumas fontes antigas dizem que as Empusas eram filhas de Hécate com Mormo, um espírito maligno. Outras as descrevem simplesmente como espíritos ou demônios que serviam à deusa Hécate. O que sabemos com certeza é que elas eram intimamente ligadas a Hécate e faziam parte de seu exército sobrenatural. Falando em Hécate, vale a pena entender melhor quem era esta deusa misteriosa. Hécate era uma divindade quitônica relacionada ao submundo que presidia sobre diversos aspectos do mundo sobrenatural: a magia, a feitiçaria, as encruzilhadas, as entradas, a lua e a necromancia. Como deusa do submundo, ela tinha o poder de abrir e fechar os portões entre a vida e a morte. As Empusas, como suas servas, compartilhavam dessa natureza dual, existindo entre o mundo dos vivos e dos mortos. O comportamento predatório das Empusas era verdadeiramente aterrorizante. Elas eram conhecidas por caçar principalmente homens jovens, usando sua beleza falsa para atraí-los. Uma vez que conseguiam deixar suas vítimas vulneráveis, geralmente através da sedução, revelavam sua verdadeira forma monstruosa. O destino das vítimas era terrível. As Empusas sugavam seu sangue e devoravam sua carne, deixando apenas os ossos limpos para trás. Um aspecto interessante do mito é que existia uma maneira surpreendentemente simples de se livrar de uma Empusa: insultá-la. Segundo antigas fontes, como a Vida de Apolônio de Tiana de Filóstrato, as Empusas eram extremamente sensíveis a insultos e zombarias. Quando insultadas, especialmente sobre sua aparência, particularmente suas pernas diferentes, elas soltavam um grito agudo e fugiam. Esta característica peculiar as diferenciava de outros monstros mitológicos que geralmente só podiam ser derrotados através de força física ou mágica. As Empusas não estavam sozinhas no panteão de criaturas femininas assustadoras da mitologia grega. Elas tinham primas igualmente terríveis: as Lâmias e as Mormolicheiai, também conhecidas como Mormo. As Lâmias eram muito semelhantes às Empusas em seus hábitos predatórios, mas tinham uma característica física diferente. No lugar das pernas, possuíam uma cauda de serpente. Já as Mormolicheiai eram especializadas em aterrorizar e devorar crianças.
A origem das lâmias é particularmente interessante e trágica. Segundo o mito, elas foram inspiradas na rainha Lâmia, uma bela governante da Líbia, que teve filhos com Zeus, o rei dos deuses. Quando Hera, a esposa ciumenta de Zeus, descobriu a traição, ela matou ou sequestrou os filhos de Lâmia. Consumida pela dor e pela raiva, Lâmia enlouqueceu e começou a devorar outras crianças, transformando-se em um monstro. Seu destino terrível deu origem a toda uma raça de criaturas semelhantes. Com a ascensão do cristianismo, as histórias das empusas foram adaptadas e transformadas. Um exemplo dessa transformação aparece no Testamento de Salomão, um texto antigo que mistura elementos judaico-cristãos com mitologia grega. Nesta versão, o próprio diabo apresenta a Salomão uma criatura chamada Onoskelis, claramente uma empusa, descrita como uma mulher lindíssima com pernas de burro. Segundo a história, ela era filha de um homem que odiava mulheres e teve relações com um animal, resultando em sua natureza demoníaca. Salomão, demonstrando seu poder divino, salva esta criatura, ordenando que ela sirva a Deus eternamente. As empusas faziam parte de um grupo maior de seres chamados daimons na mitologia grega. É importante entender que o termo daimon não tinha a mesma conotação negativa que a palavra demônio tem hoje. Na antiguidade, os daimons podiam ser tanto benéficos quanto malignos. Hesíodo, por exemplo, escreveu que as almas dos homens da Idade de Ouro se tornaram daimons benevolentes na Terra. Eles podiam ser guardiões dos indivíduos, mensageiros de catástrofes e morte, espíritos noturnos como o exército fantasmagórico de Hécate, ou espíritos da natureza como sátiros e ninfas. A influência das empusas na cultura moderna é significativo. Elas foram uma das principais inspirações para as histórias de vampiros que conhecemos hoje. Pense bem, uma criatura sobrenatural que assume forma humana, seduz suas vítimas e se alimenta de seu sangue. Esta descrição serve tanto para uma empusa quanto para um vampiro moderno. Elas também influenciaram as histórias de súcubos, demônios femininos que seduzem homens, e de bruxas más que roubam crianças. Na literatura moderna, as empusas aparecem em várias obras importantes. Rudyard Kipling as menciona em seu poema Tomlinson, e elas têm um papel interessante no Fausto de Goethe, onde uma empusa chama Mefistófeles de primo devido ao fato dele ter uma pata de cavalo semelhante à sua pata de burro. No filme Nosferatu, de 1922, uma das primeiras e mais importantes obras do cinema de terror, empusa é o nome do navio que transporta o vampiro. Mais recentemente, as empusas ganharam destaque na série Percy Jackson e os Olimpianos, de Rick Riordan, onde aparecem como servas de Hecate, lutando ao lado do exército dos Titãs. No filme Stardust, lançado em 2007, uma das 3 bruxas principais é chamada Empusa, embora este nome não apareça no livro original de Neil Gaiman. Um aspecto interessante é como elementos do mito das empusas sobreviveram no folclore moderno. Na Grécia atual, ainda existe o termo gelo ou gelou, usado para descrever mulheres sobrenaturais magras com múltiplos pés que caçam suas presas. Este termo tem uma história antiga. Foi registrado no século V pelo estudioso Esíquio de Alexandria para descrever um demônio feminino que matava virgens e crianças. Entre os séculos V e VII d.C., eram muito populares amuletos de proteção contra a gelo. Alguns destes artefatos sobreviveram até hoje e podem ser vistos no Museu de Arte de Harvard, nos Estados Unidos, demonstrando como o medo dessas criaturas era real e duradouro na sociedade antiga. O conceito da empusa também foi adaptado por João de Damasco em sua obra Sobre as Bruxas, onde ele transformou a ideia da Gelo na bruxa, descrita como um ser que suga o sangue de bebês. Esta transformação do mito contribuiu significativamente para a moderna concepção popular de bruxas, mas que roubam e devoram crianças. As empusas representavam vários medos profundamente enraizados na sociedade antiga: o medo do desconhecido, o medo da noite, o medo da sedução feminina e o medo da morte violenta. Elas eram parte de um complexo sistema de histórias que os gregos usavam para explicar os perigos do mundo e alertar sobre comportamentos arriscados. Robert Graves, um estudioso moderno da mitologia grega, ofereceu sua própria interpretação do mito da empusa. Segundo ele, a empusa era uma semideusa, filha de Hécate com o espírito mormo. Em sua versão, ela seduzia homens que encontrava dormindo à beira da estrada, bebendo seu sangue e comendo sua carne. No entanto, um dia, ela tentou atacar quem pensava ser apenas mais um jovem viajante, mas que na verdade era Zeus disfarçado. O senhor do Olimpo, enfurecido, matou a criatura. Entretanto, é importante notar
que esta versão de Graves deve ser considerada com cautela, pois nem sempre tem respaldo em fontes antigas. Na arte antiga, as impusas eram retratadas de diversas formas, dependendo do aspecto que o artista queria enfatizar. Às vezes apareciam como belas sedutoras, outras vezes como monstros horripilantes com suas características sobrenaturais em evidência. Esta dualidade em sua representação reflete a própria natureza dual da criatura, bela e monstruosa, sedutora e assassina, humana e sobrenatural. O legado das impusas na cultura popular é verdadeiramente impressionante. Sempre que vemos uma história sobre uma bela mulher sobrenatural que seduz homens para depois revelar sua verdadeira natureza monstruosa, estamos essencialmente revisitando o antigo mito da impusa. Sua influência pode ser vista em incontáveis filmes, livros e séries de televisão modernos. Agora que você conhece a impusa, nunca mais verá a noite da mesma forma. Cada sombra pode esconder seus cabelos de fogo, cada som de passos desiguais na escuridão pode ser o bronze de sua perna batendo contra o chão. E se alguma noite andando sozinho, você encontrar uma mulher de beleza sobrenatural, lembre-se, a impusa escolhe suas presas com cuidado. Ela aguarda pacientemente, às vezes por séculos, o momento perfeito para atacar. E ninguém, absolutamente ninguém, que viu sua verdadeira forma, viveu para contar a história. Dizem que ela adora assistir vídeos sobre si mesma, deliciando-se com o medo que ainda provoca. Então talvez neste exato momento ela esteja bem atrás de você, seu hálito gélido em seu pescoço, apenas esperando. Se gostou do vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal. Dessa forma você sempre receberá notificações de novos vídeos. Até a próxima!